ou nós tivemos outro probleminha técnico, mas já foi resolvido. Então agora nós vamos à nossa aulinha de física. Bom, eu, professor Ricardo, hoje vou te ensinar, vou te dar uma forcinha com movimentos retilíneos. Aqueles que não têm aceleração, aqueles que têm aceleração, vamos analisar vários tipos. Bom, mas primeiro, para que a gente possa começar, já vamos a uma questãozinha, assim a gente já vê a coisa aplicada. Vamos lá? Bom, nós temos aqui uma questãozinha e ela diz o seguinte: uma partícula, inicialmente a 2 metros por segundo, é acelerada uniformemente e após percorrer 8 metros, alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Nessas condições, qual é a sua aceleração em metros por segundo ao quadrado? Bom, vamos ao quadrozinho agora para entender isso. Pois bem, antes de resolver essa questãozinha, vamos fazer uma revisão. Do que você tinha que ter lembrado para fazer essa questão com tranquilidade? Bom, vamos primeiro diferenciar os movimentos. E aí sim vamos falar das fórmulas, vamos com calma, até chegar a tudo que você tinha que saber para fazer essa questão com calma. Vamos lá? Bom, primeira coisa a fazer. Existem dois tipos de movimentos. Nós temos um movimento que é aquele em que o corpo percorre espaços iguais em tempos iguais. É aquele que não tem a aceleração para mudar o valor da velocidade. Que movimento é esse? Você lembra? Bom, esse é o movimento uniforme. Nesse movimento, nós dizemos o seguinte: a velocidade do corpo, vamos colocar aqui que a velocidade, ela é constante. Mas é importante lembrar do seguinte: quando nós falamos de velocidade, falamos de vetores. Bom, vetor tem 3 características, como nós vimos na última aula. Tem módulo, ou seja, valor, tem direção e tem sentido. Quando eu digo que a velocidade é constante, qual dessas características é constante? Será que as 3 precisam ser constantes? Bom, vamos com calma. Primeiro, vamos pensar assim: se o vetor velocidade ele tem valor, ou seja, módulo, se ele tem direção, que é o que define horizontal, vertical e diagonal, e se ele tem sentido, que é para onde o nosso vetorzinho está apontando, quando eu digo que a velocidade é constante, eu já entreguei, né? Eu começo falando do valor. Primeira coisa, o valor precisa ser constante. Ele não pode mudar. Bom, automaticamente, se o valor não muda, quer dizer que se o valor for 10 metros por segundo, o corpo está andando para frente com essa velocidade. Se a velocidade não muda, ele não vai andar para trás. Afinal de contas, para andar para trás, sua velocidade precisaria ser menos 10 metros por segundo. Isso quer dizer que para mudar o sentido, também precisaríamos mudar o valor da velocidade. Mas como o valor não muda, o sentido também não muda. Ele permanece constante. Enquanto que a direção da velocidade, ela pode variar. Nenhum problema. Mudar a direção da velocidade, vamos colocar aqui, pode variar. E é assim, quando eu mudo a direção da velocidade, eu não faço com que o movimento deixe de ser uniforme. Por exemplo, imagine a seguinte situação. Você está dirigindo um veículo, o velocímetro marca 60 km por hora. Bom, você inicia uma curva. A direção da sua velocidade é para lá, vamos colocar assim. Quando você usa o volante para fazer a curvinha, o volante está mudando a direção do vetor velocidade. E aí, à medida que você vai virando o volante, essa direção vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, até que, vamos supor, ela pare nesse ponto aqui. Bom, se o velocímetro continuar marcando 60 km por hora, isso quer dizer que você fez uma curva com velocidade de valor constante. E você só mudou a direção. Esse movimento continua sendo uniforme, mesmo tendo mudança na direção da velocidade. Bom, vamos com calma. Continue comigo. Além da velocidade ser constante, bom, como é que calcula essa velocidade? Qual é a única formulazinha que nós temos no movimento uniforme? A gente tem velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, que nós já trabalhamos na última aula. Nós sabemos o que é isso. Nós já mexemos com esse negócio. Então,
Calma. Esse daqui é o primeiro tipo de movimento, também chamado de MU, movimento uniforme. Mas na nossa aulinha de hoje, eu quero ir um pouquinho além. Eu quero fazer movimento uniformemente variado. Então, nesse caso, vamos colocar assim. Quando eu falo de movimento uniformemente variado, primeira coisa, para no uniformemente. Não passa daí, não. O que significa uniformemente? O que passa na sua cabeça quando você lê uniformemente? Bom, eu vou continuar no variado. E esse variado quer dizer o quê? O que significa isso? Primeira coisa, o variado quer dizer que a velocidade varia. Antes ela era constante, seu valor não mudava, agora o valor está mudando. O seu valor está variando. Uniformemente quer dizer que essa variação não ocorre de qualquer maneira. Ela acontece a taxas constantes. Bom, mas o que significa isso? Vamos colocar aqui. Uniformemente quer dizer que a velocidade varia a taxas constantes. Vamos entender o que é isso. Bom, imagine que você pise no acelerador desse carro que você está dirigindo e a velocidade suba com uma aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada 1 segundo a velocidade desse carro está aumentando 2 metros por segundo. A cada segundo ela aumenta de 2 em 2. 2 mais 2 vai para 4, 6, 8, 10, 12. Ou seja, a velocidade está variando, mas ela está variando a taxas, a quantidades constantes. Nesse caso, 2 metros por segundo. Bom, no movimento uniformemente variado, as formulazinhas que nós temos, vamos lembrar, são as seguintes. Eu tenho, primeira coisa, vi vovô atrás do tronco, onde eu tenho velocidade final, velocidade inicial, V0 ou VO de origem, aceleração e o tempo. Eu tenho sentado sozinho vendo televisão até 2h30, aonde eu tenho posição final, posição inicial, velocidade inicial vezes o tempo, aceleração vezes o tempo ao quadrado, o quadrado é só no tempo, sobre 2. E por último, nós temos a equação de Torricelli, aonde eu tenho velocidade ao quadrado, é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância percorrida. Primeira dúvida dos alunos. Ricardo, são muitas fórmulas. Como que eu sei qual que eu uso em cada questão? Nessa questão mesmo, como é que eu vou descobrir qual que eu vou usar? Bom, existem macetes. Primeiro, você consegue ver que todas têm aceleração? Aceleração, aceleração e aceleração? Poxa, você consegue ver que todas têm velocidade inicial? Velocidade inicial, velocidade inicial e velocidade inicial? Pois bem, ficou fácil diferenciar agora. Pensa comigo. A primeira equação você só usa quando a questão estiver misturando velocidade e tempo. Por exemplo, quanto tempo demora para atingir tal velocidade? Ou o carro andou, chegou nessa velocidade, gastou que tempo? Nesse caso, é a primeira fórmula que você usa. A segunda fórmula você só usa quando a questão misturar posição e tempo. Então, quanto tempo demora para que o carro ande até tal posição? E aí você usa a segunda formulazinha. E a terceira fórmula você só usa quando a questão misturar velocidade e posição, no caso, distância percorrida. Um carro está a tal velocidade, ele vai frear. Para isso, ele vai percorrer uma distância. Qual é a distância que ele vai percorrer? Se ele estava a tal velocidade. É a terceira fórmula que você usa. Bom, vamos à nossa questãozinha. Para fazer essa questão, primeira coisa, vamos voltar lá para entender que fórmula nós vamos usar. Pois bem, como vocês podem perceber, ele quer saber a aceleração. E ele falou que a partícula estava numa velocidade 2 e a velocidade mudou para 6. Então, automaticamente, não estamos em movimento uniforme. Estamos em movimento uniformemente variado. E ele fala que nessa mudança de velocidade, a distância que a partícula percorreu foi de 8 metros. Então, eu tenho distância e eu tenho velocidade. Voltamos ao nosso quadro. Pois bem, nesse caso, se eu tenho velocidade e distância, a única formulazinha que eu vou usar é Torricelli. É a nossa equaçãozinha. Então, vamos substituir para ver como é que fica? Vamos lá. Então, resolvendo a nossa questãozinha aqui embaixo,
eu tenho a velocidade final da partícula sendo igual a 6 metros por segundo, então 6 ao quadrado. A partícula estava a 2 metros por segundo, então 2 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é o que nós estamos procurando. E a partícula percorreu 8 metros. Então, aqui vai dar vezes 8. Nesse caso, eu tenho 6 ao quadrado, 36. 2 ao quadrado dá 4. Esse 4 está positivo, passa para o lado de lá, negativo. Então, menos 4, que é igual a 2 vezes 8, 16 vezes a aceleração. Pois bem, 36 menos 4 dá 32. É isso? E o 16 que está multiplicando passará dividindo. Terminaremos com 32 dividido por 16. E nesse caso, eu tenho 2 metros por segundo ao quadrado. Essa daqui vai ser a nossa aceleração. Isso nos leva à resposta letra B. É a nossa respostinha na questão. Bom, enquanto eu fiz a questão, para e pensa. O que significa metros por segundo ao quadrado? Por que está ao quadrado? Por que a velocidade é só metros por segundo? Pensa aí. Enquanto isso, nós vamos à nossa próxima questãozinha. Vamos lá? Pois bem, nessa questão, ele afirma o seguinte. Em um piso horizontal, um menino dá um empurrão em seu caminhão de plástico. Assim que o contato entre o caminhãozinho e a mão do menino é desfeito, observa-se que em um tempo de 6 segundos, o brinquedo foi capaz de percorrer uma distância de 9 metros até cessar o movimento. Se a resistência oferecida ao movimento do caminhãozinho se manteve constante, a velocidade inicial do empurrão é... Bom, de cara, para e pensa. Será que o movimento é uniforme ou uniformemente variado? A ideia é a seguinte, temos resistência, ele aplicou um empurrãozinho, teremos aceleração nessa questão. Então ela não é de movimento uniforme. Então a primeira coisa, vou apagar essa parte de movimento uniforme do quadro. Pois bem, voltamos. Já sabemos que essa questão não é de movimento uniforme, ela é de movimento uniformemente variado. Será que você consegue pensar em que fórmulas nós vamos usar? O que eu vou usar para resolver essa questão? Bom, vamos aplicar aquele nosso macete para tentar tirar, extrair da questão as informações para resolvê-la. Vamos voltar lá para a gente extrair os dadozinhos? Pois bem, olha só, quando ele diz na questão que do momento em que o caminhãozinho foi empurrado, ele teve um tempo de 6 segundos e percorreu 9 metros, estamos falando de uma distância, estamos falando de um tempo. Só temos uma equação que relaciona posição e tempo. Vamos lá no quadro para poder escrever isso aqui. Pois bem, a nossa equaçãozinha que mexe com posição e tempo é esta daqui. Então, se eu fizer sentado, sozinho, vendo televisão, até 2h30, eu posso pensar no seguinte, ele falou que em 6 segundos o corpo percorreu 9 metros. Então, primeira coisa, eu vou considerar que ele partiu do ponto inicial igual a 0, você é livre para fazer isso, ele andou 9 metros, ele saiu do 0 e andou até 9 metros. Talvez você não goste de fazer isso, talvez você prefira passar esse S0 para o outro lado subtraindo, e aí você vai encontrar um ΔS, que valerá 9 metros. Ou seja, você que manda. Vamos lá. Então eu tenho 9 metros que ele percorreu, partindo do 0. Ele fala que, no caso o caminhãozinho estava, vamos ver aqui, ele estava parado, ou seja, parado, coisa isso, mas nenhuma. Ele quer saber qual é a velocidade inicial do empurrão. Ou seja, ele quer saber o V0. Vamos deixar esse V0 aqui. Ele falou que esse empurrãozinho aconteceu em 6 segundos. Então, por 6 segundos. Eu não sei a aceleração, o tempo vale 6 ao quadrado sobre 2. Poxa, chegamos numa situação difícil. Eu substituí na equação que eu achava que era, só que tem 2 variáveis na equação. E agora? Não tem como resolver isso daí? Eu apago tudo? Gente, na hora que vocês estiverem fazendo questões, acreditem no método. Vai tranquilo. Se você tem certeza que é isso, vá. E aí depois faremos algumas adaptações. Isso aqui não está errado.
Mas realmente não dá para resolver daqui. Precisamos de uma outra equaçãozinha que relaciona alguma coisa. Bom, a única coisa que ele não deu aqui foi a aceleração. Eu preciso dar um jeito de tirar essa aceleração daqui. Então eu preciso de outra equação que misture tempo e eu consiga tirar a aceleração dela. E que tenha a ver com velocidade. Assim, eu vou colocar aqui. Bom, se você parar para pensar, a primeira equaçãozinha é uma ótima opção. Pois bem, nós temos o tempo, 6 segundos, não sabemos a aceleração, vamos isolá-la para substituí-la aqui na primeira equação. A velocidade inicial é o que nós queremos na questão, e a velocidade final, poxa, isso aqui é moleza. Vamos lá? Então, olha só, vamos voltar nossa questãozinha só para a gente ter certeza que você tem tempo de fazer. Vamos lá? Voltamos aqui e olha só. Ele percorreu 9 metros até cessar o movimento. Você percebeu essa parte do texto? Você percebeu isso nessa partezinha? Então aproveita, faz a questão enquanto eu estou aqui lendo. Bom, enquanto você já está fazendo aí, essa parte que ele vai cessar o movimento, quer dizer que a velocidade final dele vai ser 0. E agora sim, você já fez, minha vez de fazer. Vamos lá? Partindo de V é igual a V0 mais AT, se ele vai cessar o movimento, sua velocidade final será 0. A velocidade inicial é o que nós queremos na questão, V0. Mas eu não sei a aceleração e o movimento aconteceu em 6 segundos. Portanto, se eu fizer o V0 para o lado de lá, fica menos V0 igual a 6A. Esse 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho menos V0 dividido por 6 igual a A. Pois bem, agora que eu já sei quanto vale a aceleração... Caiu meu giz. Caindo tudo. Hoje o dia, a zica tá brava. Mas então, voltamos. Vamos terminar esse negócio. Pessoal, agora que eu já sei a aceleração, basta substituir essa aceleração aqui. E vamos terminar esse negócio antes que a zica pegue a gente de novo. Vamos lá. Eu tenho 9 igual a 6 vezes a velocidade inicial, que é o que nós queremos. No lugar da aceleração vai entrar isso daqui, ou seja, posso colocar mais, menos V0 sobre 6. O 6 já estava aqui, então eu vou deixar 6 ao quadrado sobre 2. Dá para simplificar algumas coisas aqui, não dá? Olha só, eu posso cortar um 6 aqui, e aqui é 6 vezes 6. Então eu vou cortar um deles. Então vai ficar só um 6 aqui. Esse 6 que sobrou, ele vai dividir pelo 2 e nós encontraremos 3. Resultado, encontraremos 9, que é igual a 6 vezes a velocidade inicial, mais vezes menos dá menos, então menos 3 vezes V0. Então, só para recapitular o que eu fiz aqui, esse 6 cortou com o 6 que estava aqui. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Sobrou um 6. 6 dividido por 2, 3. Agora sim, nós temos 9 igual a 6 menos 3, 3V0. Esse 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E 9 por 3 levará a 3 metros por segundo. Isso quer dizer que o nosso carrinho foi impulsionado com 3 metros por segundo. E aí ele andou por 9 metros até que ele parou. Bom, cuidado, hein? Algumas pessoas acham a aceleração negativa e acham que está errado. Mas não está errado, para e pensa. Se eu empurrei o carrinho, ele andou e parou, quer dizer que sua velocidade foi diminuindo. A aceleração positiva aumenta a velocidade. A aceleração negativa diminui a velocidade. Então, era meio lógico que você tinha mesmo que encontrar uma aceleração negativa. Então, não causa surpresa alguma. Pois bem, nossas questões estão feitas. Para terminar a nossa aula, eu gostaria de fazer uma pequena diferenciação, uma confusão que muitos alunos fazem, que é entre velocidade e aceleração. Uma dicasinha no final da aula. Vamos lá? Coisa simples. Primeiro, vamos tirar isso daqui. É para você não cair nessa confusão nunca. Vamos lá? Qual é a diferença entre velocidade e aceleração? Vamos com calma. Bom, primeira coisa, vamos supor que eu tenho uma velocidade igual a 2 metros por segundo e eu tenho uma aceleração
igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos entender a diferença dos dois. Será que a aceleração tem alguma coisa a ver com a distância que o corpo percorre? Será que eu posso ler isso diretamente? Vamos lá. Primeiro, o que é uma velocidade? Velocidade está medindo a distância que o corpo percorre a cada segundo. Então eu tenho uma relação de distância, vamos colocar aqui para ficar bonitinho, pelo tempo. Mas aí você pergunta, como assim? 2 metros por segundo quer dizer que a cada 1 segundo o corpo anda 2 metros de distância. Agora, quando falamos de aceleração, é diferente. A aceleração está fazendo uma relação não com a distância, mas sim com a variação de velocidade. Vamos colocar aqui, variação de velocidade, que acontece num certo tempo. Ou seja, ela está dizendo para você o quanto a velocidade está mudando a cada instante. Então, quando eu leio 2 metros por segundo ao quadrado, o que você realmente está lendo é que a cada 1 segundo a velocidade está variando 2 metros por segundo. É por isso que o segundo aparece ao quadrado, porque ele aparece 2 vezes. Nós temos segundo aqui e segundo aqui. Então, a cada 1 segundo aumenta a velocidade em 2 metros por segundo, caso a aceleração seja positiva, e a cada 1 segundo diminui 2 metros por segundo, caso a aceleração seja negativa. Bom, foi só uma dicasinha para que você tenha as coisas mais tranquilas na sua cabeça. Bom, foi um prazer, mais uma aula, voltaremos em instantes e muito obrigado pela participação.